Isso não é para você anotar, por favor, só para você ler, tá certo? Nosso tema dessa manhã, e eu tenho o privilégio e a grande responsabilidade de encerrar o nosso congresso. Que grande responsabilidade. Eu, não aguentando esse peso, pedi para o pastor Gilson orar ali comigo, porque é de grande responsabilidade. Eu só queria pedir aos meus irmãos presbiterianos, respeitando todas as demais queridas denominações aqui, se vocês quiserem participar conosco, são bem-vindos. Quando terminarmos aqui, antes de subirmos para o almoço, eu queria ter uma conversa aqui ao lado, neste sol invernal, tão gostoso, aqui com todos os jovens presbiterianos presentes, tá certo? Então você que é presbiteriano, os pastores, nós vamos dar uma saidinha aqui ao lado, depois que terminar tudo aqui, depois que o pastor Gilson cantar o tríplice amém, aí vocês vão sair aqui para o lado, tá bom? Nós precisamos conversar um pouco. Da mesma forma, nós vamos lendo o texto e nós vamos estudando o texto para que a gente ganhe tempo. Jovem, não tropece aqui. Você recebeu tantas informações. Eu diria para você, você foi um privilegiado por Deus. E diante de Deus, eu quero agradecer muito ao empenho da editora Fiel, tendo prejuízo, lidando com prejuízo, mantendo um congresso como este. Eu quero pedir a você que, se você tiver condições, envie uma oferta para tentar suprir as despesas do congresso. Quero pedir a você que você incentive outro jovem da sua igreja a vir no ano que vem. Já pensou nós termos um auditório o dobro deste aqui no ano que vem? Você vai vir, vai se empenhar por vir e você também vai orar e você vai trazer outras pessoas com você. Nós vamos ler então, como está escrito aí, o texto do primeiro livro de Reis, do livro dos Reis. Nós vamos precisar compreender o contexto, aonde a história se passa. Versículo 1 do capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. No momento aqui, a nação agora ela está dividida, ela está rachada. Gente olha com cara feia para a gente, da mesma etnia. E eles estão agora rachados, eles estão agora brigados. A nação já está indo rapidamente para um colapso moral, emocional, espiritual. As pessoas andarão confusas, as pessoas estarão confusas em todas as áreas. E também na área espiritual, na área do se relacionar com Deus. E Deus que sempre cuidou dos seus, Deus que sempre cuidou do seu povo, na hora em que Ele quer e determina, Ele, e diz o texto de forma linda, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Nesta manhã eu queria incentivar você a refletir na sua vida com muito cuidado. Por favor, preste atenção nisso. Depois de grandes sucessos, corre-se o risco de virem grandes fracassos. Conheço muita gente que durante um bom tempo teve um grande sucesso, fez sucesso, foi sucesso, mas depois veio um grande fracasso. Aquele ditado popular, quanto maior ou mais alta a pessoa, mais alta a posição, também maior o tombo. Você está tendo sucesso na sua carreira? Você está tendo sucesso na sua igreja, você está tendo sucesso nos seus estudos, então eu diria para você, muito cuidado, não entre em neurose, mas entre em atenção, oração, vigilância, dependência suprema do Todo-Poderoso.
porque depois de grandes sucessos vem grandes fracassos. Muitos fracassos ocorrem mesmo depois de grandes sucessos. Exemplos disso, Salomão. Salomão começou tão bem, conhece um homem com tanto sucesso como Salomão, mas ele terminou de forma trágica. Elias, em parte, ele experimentou o mesmo, depois da batalha do Carmelo, em que ele derrota aqueles profetas loucos de Baal. Ele vai se esconder com medo, numa caverna com medo de uma mulher. Ai, Pedro, o que cortou a orelha do soldado Malco, o que diz: Senhor, todos eles podem te abandonar, eu não. Depois estava negando a Cristo diante até de uma servente da casa lá, onde estava Jesus sendo julgado. E chegou ao ponto de dizer: não o conheço. Depois de grandes afirmações, declarações, cuidado com o fracasso. Aonde a história se passa? A história se passa em Betel. Betel é um lugar santuário. Vocês lembram da história de Jacó? Jacó dormira naquele pedaço de chão. Jacó tivera uma experiência marcante com Deus naquele pedaço de chão. Betel, a casa de Deus. Betel, um local especialíssimo. Betel, então, era um lugar maravilhoso para você, de fato, chegar ali e meditar. Mas chega um momento em que até Betel vai estar num contexto difícil. Lugar santuário. Agora, quem está reinando nesse momento aqui é um homem chamado Jeroboão. Então nós vamos ver aqui que Betel é um lugar santuário e que Jeroboão é o rei. E ele se envaidece, e ele cresce. E Jeroboão agora vai querer fazer a religião do seu modo, o culto ao seu modo, planejar eventos ao seu modo. E aqui o que Jeroboão faz, de fato, é um mega culto, um mega show. E ele, de fato, quer impressionar. E ele escolhe os melhores do momento. E aqui, então, vamos voltar para o texto. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos, e queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, a Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então agora assustado, então agora transtornado, então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do Senhor teu Deus. Está vendo, gente, que é o Deus do profeta, não é o Deus dele, não. Implora ao Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, e agora está super impressionado: vem comigo à casa, vamos ao palácio e fortalece-te. Eu vou oferecer o melhor banquete para você, e eu até te recompensarei. Eu te darei ouro, pratas, coisas maiores até. Vem comigo, fortalece-te, e eu te recompensarei. Verso 8, porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Sucesso. Todos nós queremos ter sucesso. Eu desejo que você seja um rapaz bem-sucedido.
no que você fizer e for. Eu desejo, moça, que você tenha bastante sucesso na sua profissão. E até nesse sentido e nesse contexto, eu desejo muito sucesso para você daqui a um ano, quando você voltar à conferência. Que você tenha desenvolvido com temor e tremor e santa dependência a sua vocação, a sua salvação, que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus. É todo esse sucesso que eu desejo para você. Eu desejo muito sucesso nesse contexto para você. Sucesso. Vamos ver alguns sucessos do homem de Deus, desta pessoa que nós estamos lendo sobre ele nesta manhã. O primeiro sucesso do homem de Deus foi a sua obediência. Nós vimos no texto que por algumas vezes aparece a expressão ordenou Deus. Ordenou Deus. E para ele era ordem. A palavra de Deus é inegociável, e para ele era inegociável. E Deus disse: homem, levanta-te, sai de Judá e vai para Betel. E ele foi. Ele veio de Judá para Betel. E então agora este homem está lá, quem sabe único, solitário, no meio de uma multidão agora de gente que está gostando do novo estilo do culto, da nova dinâmica do culto, das inovações culticas trazidas pelo rei. O primeiro sucesso deste homem de Deus foi a sua obediência. Desejo que você obedeça. Oro que você cresça em obediência. Tenha sucesso nesta área e nesta hora. Você sabe que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, a sua santificação. E qualquer coisa que estiver interferindo nisso, você está realmente indo contra a vontade de Deus. Primeiro sucesso deste homem de Deus foi mesmo a sua obediência. Deus mandou e ele foi. Segundo sucesso deste homem é mesmo a sua humildade. Sequer sabemos o nome dele. Em nenhum momento no texto aparece o nome deste homem, aparece como ele é conhecido, o homem de Deus. Nós gostamos muito do nosso nome. Pode ser o nome que for, mas nós gostamos. E se nós pudermos colocar algumas letrinhas, algumas sopas de letrinhas antes do nosso nome, nós gostamos mais ainda. Eu não acho errado isso, e não é errado isso, mas se você sim vai descer por causa disso, aí você vai colocar na placa do seu consultório: Doutor PhD ODD fulano de tal. Nós gostamos muito de deixar o nosso nome luminoso. Eu tenho um amigo lá no Recife muito vaidoso, ele é advogado. Aí ele mandou colocar lá no gabinete dele assim: doutor, que vem assim piscando e faiscando, fulano de tal, o nome dele, e embaixo tem assim: advogado. Gente, esse homem é humilde. Nós não sabemos sequer o seu nome não aparece para a história e nem ficou na história, seu nome sequer aparece no texto, sua identificação no texto, de fato, é muito forte como homem de Deus. Que referencial maravilhoso! Como é que você quer ser conhecido? Doutor fulano de tal? Você sabe com quem você está falando? É assim que você quer ser conhecido? Quando eu partir daqui para a eternidade, eu oro todos os dias para que alguém pelo menos diga: eu conheci um pastor que era um homem de Deus. Todo pastor aqui presente tem esse desejo. Mas isso não é privilégio de pastor, isso é privilégio de crente, ser conhecido e reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para isso eu trocaria tudo, para isso eu deixaria tudo. E meu querido, minha querida, tome este alvo na sua vida. O meu maior alvo como gente é ser reconhecido, reconhecida como fulana, se citarem o meu nome, mas muito mais que citem a minha conduta, uma moça de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. A sua humildade se destaca de fato no texto. Terceiro sucesso que nós podemos ver desse homem é falar exatamente o que Deus mandara falar. Deus tinha lhe dado uma ordem: vai e dize, vai e profetiza, vai e de fato expõe. Não inova. Nós não temos que inovar. Nós não precisamos mudar a antiga e segura verdade, porque ela já é verdade. E é esta verdade que é alimento, e é essa verdade que fala, e é essa verdade que marca. E o Espírito Santo, que conduz a toda a verdade, usa esta verdade para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É esta verdade. Seja
autêntico, seja verdadeiro. Nenhum outro evangelho, não há outro evangelho. E ainda que venha um anjo do céu e fale outra coisa que vá além do que está escrito na palavra de Deus, seja isso maldição, maldito, anátema. Esse homem fala exatamente o que Deus mandara ele falar. Que grande sucesso! Falar exatamente o que Deus disse. Destaca-se então aqui a sua fidelidade à ordem, à palavra de Deus. Esse profeta falou o tempo todo o que Deus mandou falar. Não inventou mensagens, maquiou mensagens, não descontextualizou promessas do Senhor, não procurou diminuir o impacto da palavra de Deus ou procurou negociar seus pronunciamentos santos. Isso o levou ao quarto sucesso: fazer sinais e prodígios. Deus, na sua soberana vontade, quis que ele, naquele momento, fizesse sinais e prodígios. Sinais e prodígios não dependem do homem, não dependem da plateia, depende de Deus. E Deus, naquele momento, quis que assim acontecesse. O rei todo vaidoso já estende a sua mão e diz: prendam este homem. E a mão do rei seca. E a mão do rei endurece, e o rei não consegue movimentar, e agora o rei está assustadíssimo com o que vira e com o que lhe acontecera, e ele tentava recolher a mão, o rei não conseguia. E ele tentava, e agora ele está aflito, e ele tenta sequer colocar a mão no bolso, mas não consegue. Ele fez sinais e prodígios. O altar se fendeu com a palavra dele, derramou cinza. A mão do rei ficou dura. Esta, de fato, é uma diferença fundamental entre o falso e o verdadeiro. O falso não se sustenta. Os magos do Egito fizeram grande coisa, fizeram cobra igual, mas ali não se sustenta. Simão o mágico também tentou fazer algumas coisas, até tentou negociar o Espírito Santo. Tem os seguidores de Simão o mágico por aí até hoje. Também não se sustenta. Foi chamado realmente até de filho do diabo, como que. Queridos irmãos, também Ananias, está lá em Jeremias capítulo 28, um falso profeta que teve a arrogância de contrariar o que Jeremias está dizendo. Vale a pena você marcar aí ao lado Jeremias 28 e meditar nisso. A prepotência, a presunção e a arrogância de Ananias contra Jeremias é grande. E esses vêm com uma empáfia, e esses vêm com volume, e esses vêm com produção. E agora Jeremias dizia: a Babilônia vai vir e vai destroçar tudo. Não é assim não. Assim diz o Senhor, palavras de Ananias. Vai ter paz, vai ficar tudo bem, porque tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Jeremias vai olhar para Ananias e vai dizer: você vai morrer. E ele morreu. Mas tem esses presunçosos. Queridos irmãos, o quinto sucesso deste homem de Deus, para a gente analisar um pouco o seu sucesso: a sua firmeza. Ele foi firme. O rei, quando restaurada a mão, o rei ficou tão impressionado que o rei fez duas propostas que eu diria para vocês, muito pastor aqui não aguentaria nesse Brasil, muita gente gostaria de ficar amiga do poder, se pudesse descolar um mensalão, descolaria. E agora o rei faz uma proposta impressionante, versículo 8, olha, versículo 7, vem, eu vou te dar comida. Você conheceu no texto que esse homem não havia comido. Este homem de fato disse: eu não comeria pão, eu não beberia água e eu não voltaria pelo mesmo caminho. Foi esta a ordem que Deus lhe dera. E o rei vem logo com a proposta de suborno. Quanta gente de Deus já caiu em suborno. Quanta gente de Deus já negociou a verdade. Quanta gente de Deus não tem moral sequer para tratar de disciplina eclesiástica santa e corretiva, visando o bem do rebanho, porque se comprometeu dentro da igreja. Porque alguém disse: vem, eu te fortalecerei e te recompensarei. E o rei faz uma proposta, mas este homem é firme. Verso 8, olhe comigo. Ainda que me desses metade da tua casa, do teu palácio, de tudo que tu tens, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Não. Firmeza.
Que homem firme, que homem de sucesso. Então, qual foi o seu fracasso? Por favor, jovem, por favor, moça, rapaz, não tropece aqui. Fatores que foram combinando para o fracasso, para a queda daquele que um dia fora conhecido e ficara conhecido como um homem de Deus. Porque esse homem de Deus falhou. Aí eu lhe imploro, eu rogo a você que você preste atenção nisso. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado para você não tropeçar em você mesmo, nós somos pecadores. Primeiro fator que combinou para o seu fracasso foi que ele estava com fome. Vamos continuar vendo o texto, versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Atenção aqui, viu, gente? Não é só porque se é velho que é homem bom. Às vezes a gente olha para uma pessoa com cães, com cabelinhos brancos, e diz, ai que bondade em pessoa, ai que ternura, ai que gente boa. É nada, é mais pecador ainda, teve mais tempo de pecado que você. Meu irmão estava no Rio de Janeiro uma vez, e ele chegou e logo teve um tumulto lá, um tumulto, e meu irmão também, brasileiro, curioso, foi ver que tumulto era aquele. Tinham pegado um cheira-colo, um menino de rua que tinha roubado a bolsa de uma pessoa, e ele correu na direção que tinha 3 policiais. Aí os policiais cataram aquele moleque, deitaram aquele moleque, e um policial chegou a colocar o seu coturno, aquele pezão pesado, no pescoço do garoto, no chão quente. Coitado do garoto, estava até tremendo, não era de frio, era de calor. E aquela multidão, dá uma surra nele, lincha, não sei o que e tal. E meu irmão, olhando aquela situação, chega uma velhinha doce, cândida, que velhinha maravilhosa, com aqueles óculosinhos assim de olho de gato. Aquela velhinha chega e o pessoal até faz, fala, com licença. E ela agora está aqui, a cabeça do menino está aqui e o policial está aqui. E aquela velhinha dá um conselho maravilhoso para o policial. Que velhinha amorosa. Seu policial, dá um tiro na cabeça dele agora. Não é porque é velho que é bom, viu, gente? Não é porque chega aquela pessoa dizendo, eu tenho mais experiência. Quando aquela mulher foi flagrada em adultério e trazida à presença de Jesus, e vocês conhecem a história, e Jesus dizia que ele estivesse em pecado, desça a pedrada, jogue pedra. E vai dizer o texto sagrado em João 8, uma coisa linda. Acusados pela consciência, a começar dos mais velhos, foram se retirando um a um. Não é porque se é velho que se é bom. Uma pessoa boa. João 8, 9, que é o texto que eu citei agora, de acusados pela própria consciência, os mais velhos começaram a se ausentar. Aqui no versículo 11 de 1 Reis 13, havia em Betel um profeta velho. Vieram os seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe, prepararam-lhe um jumento, e ele montou. E se foi após o homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Que convicção bonita. Eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo para casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, o profeta velho, também eu sou profeta, rapaz. Eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo,
Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que eu te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem ele fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Por que esse homem falhou? Acredito que ele estava com fome. Provavelmente estava viajando a pé. Talvez estivesse viajando há dias. Havia uma necessidade física. Um dos grandes problemas para uma pessoa de Deus é quando chega a necessidade física. E quando esta fica mesmo latente. Isso pode vir a ser motivo de fracasso. Por necessidade, você começa agora a se envolver com coisas que não devia. Você começa a assumir compromissos que lhe tiram da igreja. Você começa a ter que trabalhar em horas e momentos que lhe cansarão de tal maneira que você não estará ouvindo a palavra do Senhor e se alimentando dessa palavra antes de tudo e de todos. Será que você tem alguma necessidade física que está sendo a pedra do tropeço para o seu fracasso depois que você fez tanto sucesso? Você presidente de mocidade, você professor de escola dominical, você pregador de igreja ou de praça, você o grande testemunho de Deus na universidade. Será que agora apertou a situação? Será que agora você está realmente passando aperto, apupos, apuro? Será que você de fato está sofrendo intensa necessidade física, séria, real? Eu compreendo isso, eu entendo isso, eu respeito isso, mas cuidado para que com isso e através disso você não comece a cair. Aquele homem estava com fome. E quantas vezes nós também estamos com fomes? Nós temos fome de ter, fome de possuir, fome de comprar, fome de adquirir. Ah, mas minhas roupas e tal. E a gente vai ficando com esse tipo de fome, com esse tipo de fome. E assim a coisa vai indo. E daqui a pouco a gente começa a desviar do que Deus ordenara, do que Deus dissera, do projeto de Deus para a vida da gente. E a gente começa de fato a voltar por caminhos que a gente não deveria voltar. Segundo motivo do seu fracasso, estava cansado. Quem sabe você também está cansado. Quem sabe você é a única andorinha tentando fazer verão na sua mocidade. Quem sabe você está chamando a moçada para se reunir, para orar, para estudar a palavra, para vir para o estudo bíblico, e eles estão indo e rindo de você. Quem sabe você está cansado de ser o único que chega na hora certa na igreja, na sua casa, todo mundo fica dormindo e você vai. Quem sabe você está cansado de lecionar no departamento infantil. Quem sabe você está cansado de ir trabalhar no departamento missionário da sua igreja. Quem sabe você já de fato introjetou ou verbalizou essa palavra que eu escuto tanto: pastor, ano que vem eu estou passando. Pastor, ano que vem eu estou entregando. Pastor, ano que vem eu não aguento mais. Quem sabe você está cansado. Eu até respeito o seu cansaço. Mas cuidado para que este seu cansaço não seja o pretexto para a sua queda. Este homem estava cansado, este homem caminhara, este homem falara. Nós não podemos precisar a quantidade de tempo que ele estava sem comer, mas ele estava cansado sim. Você se sente cansado, cansada? Será que você está tentando pensar em largar a igreja? Será que você está tentando pensar em não ir mais à igreja, em ficar crente em casa? Em casa mesmo, eu leio meus textos, já tenho 12 livros comprados na Editora Fiel, um por mês, eu vou fazer meu culto aqui mesmo. Não faça isso, querido, não faça isso, querido. Quem sabe você está querendo entregar o berçário da igreja. Quem sabe você não aguenta mais o peso de carregar sozinho, sozinha, as grandes responsabilidades de um jovem crente em uma igreja, jovem que tem compromisso.
No meu tempo de adolescente e jovem, nós fazíamos eleição para presidente da mocidade. Quando fui presidente da minha mocidade, eu concorri a uma eleição disputadíssima, porque haviam 3 ou 4 jovens querendo ser presidente da mocidade. Mas na mesma igreja onde eu fui presidente da mocidade com esta santa ocorrência, não muito tempo depois o pastor teve que reunir 5 jovens e teve que dizer, ou vocês assumem a presidência da mocidade, ou a mocidade acaba. Uma igreja grande, uma igreja com 800 membros. E o pastor chamou aqueles 5 jovens e disse, 2 meses você é presidente, 2 meses você é presidente, 2 meses você é presidente. E assim foi. Será que você não está cansado de estar lá no interior do estado, onde não chega nada, não chega ninguém? Então, por favor, imite Josias. Josias foi o meu contemporâneo de seminário. Quando eu estava no 1º ano de seminário, Josias estava no 4º ano de seminário. Josias era um rapaz calmo, quieto, calado. Josias abria a boca dele, a lá Tomás de Aquino, mas na versão convertida e crente, para falar de Jesus. Aí quando foi um dia, Josias arrumou uma namorada lá no interior da Bahia, gente. Aí ele juntou dinheiro e foi visitar a namorada lá no interior da Bahia. Aí ele pegou um ônibus do Recife até Salvador, outro ônibus de Salvador até tal canto, de tal canto até tal canto, de tal canto até tal canto, de tal canto até tal canto, até chegar lá naquele canto. Não passava nada nem ninguém. O ônibus ia na segunda-feira e o ônibus voltava e só ia buscar o pessoal na outra segunda-feira. Então você só podia comprar passagem para segunda-feira. Um lugarejo, um vilarejo, um lugar de nada, no meio do sertão da Bahia. Como é que alguém vai buscar a namorada tão longe, né, gente? Mas quando eles estavam indo para aquele último lugar, o ônibus quebra no meio do caminho. Esses ônibus maravilhosos, como vocês vieram de Goiânia, né? Aquele ônibus quebrou no meio do caminho, um motorista que já estava enfadado daquele ônibus, ele abre aquele motorzão no meio do ônibus. Ó, gente, tem jeito não aqui. Aqui, só quando sentirem falta que a gente não voltou, é que alguém vai se lembrar de mandar socorro. Isso vai demorar uns 4 dias. O último lugarejo que a gente deixou está aqui a uns 30 quilômetros. Vão andando, vão a pé, lá tem uma rodoviária. Vocês podem se alojar na rodoviária, o pessoal já conhece, porque esse ônibus quebra sempre. E vocês se alojam por lá. Lá tem banheiro. Aí lá foi Josias e mais uns 5, 6 baianos lá, para aquele lugarejo. Andaram naquele sol quente, chegando naquele lugar, Josias disse, sabe de uma coisa, gente? Eu vou procurar a casa de algum crente aqui, vou me identificar como seminarista, e eu vou, de fato, me colocar aqui à disposição para ver se eu posso ficar na casa de algum irmão, porque eu dormi na rodoviária e tal. Aí ele foi procurando, perguntou para um, perguntou para outro, até que, sei lá, tem um crente que mora ali. E ele foi na casa daquele crente que morava ali. Bateu palmas, tudo bem, senhor, tudo bem. Disse, olha, eu sou crente, eu sou seminarista, se apresentou, disse, o ônibus quebrou. Ah, pois não, e esse pessoal do interior é muito acessível, muito bondoso. Claro que o irmão pode ficar conosco. E já que o irmão está conosco, o irmão pode aproveitar para ensinar para a gente, para falar para a gente todos os dias. Aí, como ele ia ficar ali uns 4 dias, no mínimo, claro, reúne a igreja, 4 irmãos. Aí reuniu a igreja, 4 irmãos, aí Josias começou a falar, vamos abrir a Bíblia aqui. Aí eles não sabiam ler direito, essas questões todas, e Josias começava a falar para eles. Mas Josias começou a notar que as colocações deles, as opiniões deles e as dúvidas deles eram terríveis, terríveis mesmo. E Josias disse, o que está acontecendo aqui com vocês? Não, a gente aprendeu assim. A gente aprendeu que Jesus não é Deus. A gente aprendeu que Jesus não é de fato divino, que Jesus foi um anjo que foi evoluindo. Aí Josias parou e disse, mas gente, de onde vocês aprenderam isso? Era uma igreja batista que tinha chegado lá naquele lugar, mas também não tinha mais voltado para aquele lugar. Aprendemos com o professor da escola dominical. Aí o professor da escola dominical disse para o Josias, olha, eu tenho um parente meu lá na capital que de vez em quando manda um material de estudo bíblico para a gente. E é desse material que eu tiro as lições para a escola bíblica dominical. Josias disse, me mostra o material. Revista A Sentinela das Testemunhas de Jeová. Josias não foi mais para a casa da namorada, ficou ali. Voltaram às aulas e a gente, cadê Josias? Cadê Josias? Como ele era um homem muito piedoso e santo, nós ficamos em dúvida se ele tinha sido morto ou se ele tinha sido arrebatado.
Cadê Josias? Passou um mês na Bahia ensinando aquele povo. Voltou e teve que correr atrás das matérias e tudo. Está vendo que ainda tem gente de Deus que ama a Deus e ama o povo de Deus? Será que você está cansado? Não canse, meu irmão. Descanso é eterno lá. Aqui é luta. Aqui é batalha. E Henrietta Mears já disse, a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Terceiro motivo. Será que esse homem não estava carente de aplauso, de reconhecimento? Gente, esse homem fizeram uma coisa extraordinária. Este homem tiveram uma coragem ímpar. Este homem tiveram uma ousadia que ficou para a história. Este homem teve uma obediência que de fato ficou marcada para a gente. Este homem chegou a desafiar o rei, correndo o risco de morrer. E este homem fala para o rei e também fala com o rei coisas que ninguém fala com um rei. E então este homem diz, este homem faz, o altar se quebra, a cinza cai. E esse homem menospreza qualquer tentativa de suborno real. Esse homem podia olhar assim e dizer, gente, eu fiz muita coisa. Quem na minha época e no meu contexto fez o que eu estou fazendo? Quem sabe você também está assim, como que carente de aplauso, de reconhecimento. Pastor, só eu, pastor, que estou na UMP, que estou na União de Jovens, trabalhando, batalhando, e ninguém reconhece, é só pancada, pancada, pancada. Ainda bem que você está vivo para levar pancada, gente. Será que você não está carente de um afago? Será que você não está carente de que alguém lá na frente da igreja diga, queremos agradecer pela vida de irmão fulano e fulana, maravilhosos, ótimos. Aí você, agora eu continuo. Ou então eu não vou 2 domingos para eles sentirem a minha falta. Para eu ficar assim em casa, sabe, esperando o telefonema. Aí eles vão ligar para mim. Aí vão pedir, volta amor, volta. Quem sabe você está carente de aplauso. Podia ser que esse homem estivesse carente de aplauso. Mas uma história que começou tão bonita. Uma história de grande sucesso foi também a mesma história de um grande fracasso. Isso levou à morte o homem de Deus. Este morreu fisicamente, mas eu lido com gente por esse Brasil que parece que está morta, como aqueles animaizinhos lá de Atibaia, com os olhos abertos, mas na dinâmica e prática, mortos. Gente que já fez muito, gente que já pregou muito, gente que já fez acontecer muita coisa boa e bonita para a glória de Deus, mas que ou por fome, ou por cansaço, ou por aplauso, caiu e agora não faz nada mais, nada menos do que vir à igreja quando vem cabisbaixo, desanimado. Quem sabe a vida de oração está na UTI, quem sabe a vida com Deus de fato está toda quebrada e arrebentada. Tem muita gente boa de batalha, que hoje não consegue nem levantar a cabeça. O maior pecado, se a gente pudesse medir, o maior pecado daquele homem de Deus, sabe qual foi? A desobediência. O maior pecado desse homem foi a desobediência. E você está obedecendo? E você, com este pouco tempo de vida que você tem, você está obedecendo? Você está indo? Você está fazendo? Em 1700 e alguma coisa, um humilde sapateiro que casou com uma pessoa que nem sabia ler, e para assinar ali, então, o documento do casamento, aquela senhora assinou com um X porque não sabia ler. Aquele homem era muito pobre, mas aprendera a ler, e agora ele era professor de crianças da escola. E aquele homem, ensinando geografia, ele não tinha um globo sequer para mostrar para aqueles garotos como era o mundo, aonde estavam os continentes. Aí, como ele era sapateiro, ele reuniu couro, e ele fez uma bola, e ele então desenhou o mapa mundi, e ele fez um globo de couro para mostrar para os seus alunos. Mas aquele homem tinha uma paixão por falar de Cristo, e aquele homem se preocupava intensamente pelos perdidos.
E conta um dos seus alunos que quando ele dava aula de geografia, ele estava mostrando os continentes, ele estava rodando com aquele globo, e ele dizia, aqui está o continente tal, o país tal, e ele começava a chorar, e ele dizia, pagamos, 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 sem Cristo, sem Cristo, sem Cristo. Um pobre sapateiro que quando sai de fato do seu país para ir à Índia, ele tem poucos e parcos recursos no bolso. 6 pessoas apenas se comprometeram em pensar e ajudar financeiramente aquela causa e aquela obra. William Carey foi este homem. William Carey hoje é considerado o pai de missões modernas. William Carey dependia de Deus. William Carey, como pregador na Inglaterra, muitas vezes ele ia pregar a quilômetros de distância, voltava e ia pregar a quilômetros de distância, sem sequer comer, sem ter dinheiro nem para comprar um prato de sopa. Foi pastor de uma congregação tão pobre, que aqueles irmãos não tinham dinheiro sequer para dar uma roupa para ele, ou o sapato que ele gastava, ainda bem que ele era sapateiro. William Carey deixou registrada para o seu amigo a sua última expressão, o seu último momento, as suas últimas palavras, ao lado, com grande febre e morrendo, do Dr. Duff. Um grande amigo, William Carey, disse, Dr. Duff, por favor, chegue mais perto. O senhor está sempre falando do Dr. Carey. Dr. Carey, quando eu tiver ido, não diga nada sobre o Dr. Carey. Fale do Salvador, do Dr. Carey. Aonde estão aqueles que obedecerão e seguirão na obediência? Aonde estão aqueles que compreenderão que este tempo e este momento não é para diversão? Aqui não é uma Disneylândia, aqui é um campo de batalhas. Aonde estão aqueles que antes de qualquer coisa dobram os seus joelhos e oram? Aonde estão aqueles e aquelas que dirão, Senhor, a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo que venha ficar 12 anos numa prisão úmida, sob um frio intenso, eu te obedecerei. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor lhe conforte, lhe ajude e faça resplandecer sobre você o seu rosto. E que o Senhor lhe dê a paz. O maior pecado de um homem e de uma mulher de Deus é a desobediência. E a desobediência é filha primogênita do orgulho. Vamos curvar nossas cabeças. Cabeças curvadas, olhos fechados, eu quero interceder por você, por sua igreja, por mim, por minha igreja. Vimos aqui que Deus podia ter escolhido os mais sábios, os mais inteligentes, os mais capazes, mas nos escolheu. Que privilégio é servir à igreja do Senhor. Quando eu olho, às vezes, para as igrejas da minha denominação, eu quero correr e voltar para aquele cobertor, me esconder lá embaixo. Quando eu vejo que homens são capazes de fazer dentro da igreja, eu muito me entristeço. Mas quando eu olho para aquele local que eu vou entrando, aquele templo físico, com aquelas pessoas, gente que eu posso tocar, com seus problemas, dúvidas, dores, complicações, mas quando eu entendo que ali é um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, aquilo me anima tanto. Aí eu digo, Senhor, essa igreja aqui, nesse lugar, é sua, e o Senhor sabe, ou no macron ou no micron, aonde essa igreja está e como está. Usa-me. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pensou em nós antes da fundação do mundo e teve misericórdia, compaixão de nós e com amor eterno nos amou. Ó Deus, que nós nunca percamos esta linda ação do Senhor de vista, que nós nunca nos confundamos dentro de nós, conosco e com os outros. Ah, Deus, quando eu olho para o lado, para a gente dentro da igreja, eu fico decepcionado.
Quando eu olho para dentro de mim, eu fico frustrado. Mas quando eu olho para Jesus, eu fico reanimado. É Ele o autor e consumador da minha fé. É Ele quem vai adiante de mim, quem me sustenta e quem me guarda. É Ele quem me dá forças. Se falo o que falo, e se esses meus irmãos falam o que falam, é por causa do Santo que habita em nós. Se fazemos o que fazemos, somos o que somos, conquistamos o que conquistamos, tudo veio por graça. Que possamos viver com esta consciência linda, profunda e dinâmica, para que os outros vejam Cristo em nós, a esperança da glória, e para que nós estejamos sempre preparados, em obediência, para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Quando vamos nos dispersar, a nossa esperança é que o Senhor vai conosco e com cada um. O Senhor abençoará a partida para o estado do Rio de Janeiro, para o estado de Goiás, para o estado mesmo aqui de São Paulo, para o estado da Bahia, de Pernambuco. O Senhor cuidará da sua igreja e sempre conduzirá a sua igreja em triunfo. O triunfo de Deus. E a nossa alegria é poder trabalhar servilmente e de forma obediente neste momento que se chama hoje. Abençoe as uniões de mocidades aqui representadas. E levante homens e mulheres jovens que só temam uma coisa: desobedecer ao Senhor. Em nome de Jesus.